Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Espero que os dois, né, estejam bem. O conteúdo dessa semana de arte e cultura, a gente falou sobre o texto teatral, certo? Aí eu coloquei aqui uma definição. Texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados. Então, gente, são peças, né, peças de teatro, escritas por dramaturgos e também dirigidas por produtores teatrais. E na sua maioria, eles pertencem ao gênero narrativo, certo? Então, o texto teatral, ele apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e também podem ser divididos em atos, né? Que representam os diversos momentos de ação. E também, por exemplo, a mudança de cenário ou a mudança de personagens. O texto teatral, ele também possui, né, características bem peculiares e ele se distancia de outros tipos de texto pela principal função dele, que é a encenação, certo? Então, ele apresenta diálogo entre os personagens e algumas observações no corpo do texto, né? Tal qual o espaço, a cena, o ato, os personagens e as rúbricas, né? Que são as de interpretação e de movimento. E já que esses textos teatrais, eles são produzidos para serem representados e não contados, né? Geralmente não existe um narrador, né? É um fator que difere dos textos narrativos. Aí o teatro é uma modalidade artística que surgiu lá na antiguidade, certo? Na Grécia Antiga. Eles possuíam uma importante função social, certo? Onde os espectadores, eles esperavam por esse momento da apresentação que poderia durar até um dia inteiro. Quais são as principais características de um texto teatral? Textos encenados, né? Como eu acabei de falar, diálogo entre os personagens, atores, plateia e um palco para apresentações, cenário, figurino e sonoplastia, né, que é o som, linguagem corporal e gestual e o gênero narrativo. Aí nós vamos falar aqui da linguagem teatral, certo? A linguagem teatral, ela é expressiva, dinâmica, dialógica, certo? Para prender a atenção do espectador, esses textos teatrais, eles sempre apresentam um conflito, certo? Ou seja, um momento de tensão que vai ser resolvido no decorrer dos fatos. Em grande parte, certo, a linguagem teatral, ela é dialógica, né? Tem sempre o diálogo entre os personagens. No entanto, quando ela é encenada por somente um personagem, é chamado de monólogo, certo? Onde expressa assim, pensamentos e sentimentos também da pessoa que vai estar atuando. Aí os principais elementos da linguagem teatral são o tempo, certo? Que ele é classificado em tempo real, que indica o tempo da representação, o tempo dramático, que é quando acontecem os fatos narrados, e o tempo da escrita, que indica quando for produzida a obra, certo? Aí nós vamos ter aqui o espaço, que é chamado de espaço cênico, que determina o local em que será representada a história. E já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. E por último aqui os personagens, certo? Segundo a importância, né, os personagens dos textos teatrais, eles são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e os personagens secundários, né, e os figurantes também. Estrutura dos textos teatrais. Os textos teatrais, certo, eles são constituídos por dois textos. O texto principal, que apresenta a fala dos personagens,
E o texto secundário, que vai incluir o cenário, o figurino e as rubricas. Quando eles são produzidos, eles são divididos de maneira linear. Introdução ou apresentação, que é o foco na apresentação dos personagens, espaço, o tempo e o tema, a complicação ou o conflito, que determina as peripécias, certo, da peça teatral, né? É o clímax, que é o momento de maior tensão do drama, e o desfecho, né, que é a solução, desenlace da ação dramática. E para finalizar, os gêneros teatrais, certo? Os gêneros teatrais mais conhecidos são a tragédia, a comédia e a tragicomédia, que apresenta o trágico, né? E também o humor. Aí na atividade que vocês vão realizar, tem um ato, certo? Que é da peça O Alto da Compadecida. Possui 3 personagens, que é o João Grilo, o Chicó e o Padre, certo? Aí vocês irão realizar a leitura e responder as 6 questões que eu vou estar enviando para vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar mensagem, falar comigo, certo?